Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 27 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Terça-feira, 5 de setembro. Renata liga para Juliano e diz que duvida muito que ele fique com a Lucrécia, porque a mãe dela está planejando casá-la com Carmelo Souza. Juliano diz que Lucrécia nunca vai dar mole para Carmelo. Renata enche a cabeça de Juliano. Ela diz que naquela viagem vão se definir muitas coisas, vai haver muitas surpresas, mas ela acha que depois a Lucrécia vai contar para ele, claro, se ela se atrever. Lucrécia está em um restaurante com Rosário. Rosário sai com a desculpa de que vai atrás de Renata e deixa Lucrécia só. Carmelo chega. Surpresa, Lucrécia pergunta o que ele está fazendo ali. Carmelo diz que não pode passar um só dia que não fique louco para ver ela. Lucrécia pede para Carmelo não começar com essas maluquices e pergunta o que ele pretende. Carmelo diz que quer conquistar o amor dela. Lucrécia diz: em que tom você quer que eu diga? Meu carinho, minha vida, meu tudo pertence ao Juliano. Lucrécia vai saindo e Rosário pergunta aonde ela vai. Lucrécia diz que tem certeza de que a mãe planejou tudo. Renata zomba da cara de Carmelo. Rosário diz a Lucrécia que está convencida de que Carmelo é um bom partido para ela. Lucrécia diz que não importa o que a mãe acha, ela gosta do Juliano e isso nem ela e nem ninguém vai poder mudar. Delfina vai até a casa de Justina, diz que ela não presta e pergunta como ela se atreve a caluniar o padre Matias e a sobrinha dele com essa tremenda safadeza. Justina tenta humilhar Delfina e ela fala de quebrar a cara dela. Delfina diz que Justina não a engana, sabe de muitas coisas e um dia vai gritar aos quatro ventos. Justina diz que Delfina deve estar mal da cabeça. Nesse momento, Rodolfo chega e pergunta o que está acontecendo. Delfina diz para Rodolfo perguntar para a mulher dele quem inventou a história do padre Matias e da sobrinha. Delfina vai embora e Rodolfo pergunta se Justina pode lhe explicar o que ele acabou de ouvir da Delfina. Justina diz que isso é um cúmulo, que a Delfina é uma empregada mentirosa e foi ali lhe insultar. Juliano chega na casa de Ramiro no momento em que a Assunção está dizendo para ele que Carmelo viajou para onde Dona Rosário está com a sobrinha e a filha. Assunção diz a Ramiro que Carmelo disse que Rosário a convidou. Rodolfo não acredita em Justina e pergunta por que ela fez a fofoca contra o padre. Justina diz que não tem tempo para ficar fazendo fofoca, que estava há dias metida no hospital ao lado do filho dela e que se Rodolfo voltou para isso, que era melhor não ter voltado porque Josué e ela não precisam dele. Rodolfo fica confuso sem saber em quem acreditar. Juliano diz a Manuel que fica morrendo por dentro só em pensar que o maldito do Carmelo está com a Lucrécia. E agora ele entende a ligação da Renata. Manuel diz a Juliano que é óbvio que a Rosário vai fazer tudo o que puder para tentar separar ele da filha dela. Juliano pede para Manuel conseguir para ele o número do hotel onde Lucrécia está ficando hospedada. Padre Matias diz a Ramiro que não acha prudente que a Branquinha e ele continuem vivendo sobre o mesmo teto, pelo menos enquanto as coisas não se esclarecerem, e pergunta se ela poderia ficar uns dias na casa dele. Ramiro diz que sim, claro. Padre Matias diz a Ramiro que acha que foi Justina quem começou com a fofoca sobre ele. Lucrécia liga na casa de Ramiro para falar com Juliano. Uma mulher atende e diz que é a Lorena, a namorada dele. Lucrécia se surpreende. Com ciúmes, ao ouvir a voz de Lorena, Lucrécia diz que não é ninguém e desliga o telefone.
Lorena diz a Teresa que uma mulher ligou perguntando por Juliano e quando ela disse que ele não estava, ela desligou na cara dela. Teresa diz a Lorena que deve ter sido a noiva de Juliano, Lucrécia, uma mulher muito especial, por isso que ele está tão apaixonado, tanto que nem se lembra como ela se chama. Ramiro mente para Ernesto ao dizer que já falou com Paulino e ele lhe deu total liberdade para fazer o que quiser nos negócios. Rosário diz a Renata que ela tem uma última oportunidade para fazer com que o infeliz do Juliano preste atenção nela. Se não conseguir, pode juntar suas coisas e ir embora para outro lugar, pois ela já está cansada de carregar ela em suas costas. Branquinha diz ao tio que não quer viver na casa de Ramiro, mas não diz por quê. Padre Matias diz a Branquinha que só quer protegê-lo, então ela decide ou vai para a casa de Ramiro ou vai voltar para sua cidade. Lorena vai até a casa de Juliano. Justina diz a Lorena que Juliano deve estar com a maldita Lucrécia Córdoba e ela não entende por que o filho está tão apaixonado por ela. Lorena diz a Justina que foi para lá com a intenção de recuperar Juliano. Rosário diz a Lucrécia e Renata que Carmelo as convidou para dar um passeio. Lucrécia diz a Carmelo que quer que fique bem claro que por mais que ele tente, ela não vai correspondê-lo e a única coisa que pode oferecer para ele é a amizade dela. Carmelo diz que por enquanto é o suficiente para ele e dá um beijo no rosto dela. Carmelo entra para chamar Rosário e Renata. Nesse instante, Juliano chega. Surpresa, Lucrécia pergunta o que ele faz ali. Irritado, Juliano diz que foi vê-la e que não tolera que aquele tipinho fique junto dela e muito menos que fique lhe dando beijinhos sempre que tiver vontade. Lucrécia diz que Juliano não pode reclamar de nada e que sabe que a namoradinha dele chegou em São Pedro e que ele deve ter dado um grande beijo de boas-vindas nela. Juliano diz a Lucrécia que depois eles podem falar do que ela quiser e a coloca à força dentro da caminhonete. Rosário, Carmelo e Renata se aproximam. Carmelo tenta impedir que Juliano leve a Lucrécia. Juliano dá um murro em Carmelo e sai levando Lucrécia. Renata se diverte ao ver Carmelo no chão. Rosário faz Carmelo se levantar e manda ele ir atrás de Lucrécia e Juliano. Rosário avisa Paulino que Juliano pegou Lucrécia. Carmelo volta para o hotel e diz a Rosário que não conseguiu encontrar Lucrécia e Juliano, mas tem um plano para detê-los. Juliano diz a Lucrécia que não sabia que Lorena estava em São Pedro. Lucrécia diz a Juliano que não vai se casar até que ele deixe bem claro para ela essa história toda que tem com a tal de Lorena. Juliano diz que eles vão agora mesmo para São Pedro esclarecer tudo o que ela quiser com Lorena e depois vão se casar. A polícia para o carro de Juliano. Um dos policiais algema Juliano e diz que ele está preso pelo crime de sequestro. Lucrécia diz aos policiais que Juliano não fez nada, que eles vão se casar e prova que é maior de idade. Depois disso, os policiais liberam Juliano e Lucrécia. Juliano diz a Lucrécia que a ama muito, que se deixou levar pelos ciúmes e entendeu que o que fez não foi certo. Lucrécia pede para ele levá-la para casa. Rosário fica furiosa ao saber pelos policiais que Juliano foi liberado. Ramiro dá as boas-vindas a Branquinha. Branquinha chora e diz a Ramiro que Carmelo vai implicar muito com ela. Ramiro pergunta a Branquinha por quê. Branquinha diz a Ramiro que está grávida e que o pai do filho dela é o Carmelo.